Olá, bom dia. Bom dia. São 7h20. Hoje é sexta-feira, dia 30 de dezembro, e nós vamos juntos até às 8h30 da manhã. É isso mesmo. Então veja agora as notícias que vão impactar sua última sexta-feira de 2016. Polícia investiga se carro e corpo achados queimados no Rio de Janeiro são de embaixador grego. Pânico em shopping de São Paulo. Criminosos bem vestidos assaltam joalheria e trocam tiros com a polícia. Acidente com ônibus que ia para o litoral paulista mata ao menos uma pessoa e deixa mais de 20 feridas na Via Dutra. Motociclista em alta velocidade atropela mãe e filha em Belo Horizonte. Ele fugia de uma blitz. Incêndio de grandes proporções destrói favela da Zona Leste de São Paulo. Um dado preocupante. Mais de 1.300.000 vagas de emprego com carteira assinada fechadas nos últimos 12 meses. Mãe e filha. Atrizes Debbie Reynolds e Carrie Fisher vão ter funeral duplo nos Estados Unidos. E para você que não vai viajar no Réveillon, o Primeiro Impacto traz dicas dos filmes que acabaram de chegar aos cinemas brasileiros. Destaque para Animais Noturnos. São 7h22 e nós voltamos com o Primeiro Impacto com um grave acidente que aconteceu agora há pouco, nessa madrugada. Eu vou pedir para o nosso diretor de TV, o Edu, rodar as imagens, por favor, Edu. O acidente aconteceu na rodovia Dutra, região de Jacareí, no interior de São Paulo, com este ônibus que você vê agora. Uma pessoa morreu e outras 24 ficaram feridas. As vítimas foram levadas para hospitais da região e 4 delas estão em estado grave. O ônibus que seguia da capital paulista para Ubatuba, no litoral norte do estado, com 55 passageiros, bateu na traseira de uma carreta. O motorista do coletivo morreu na hora. O ônibus da companhia Pássaro Marrom havia saído do terminal do Tietê, o maior do Brasil, às 10h40 da noite. A pista central da rodovia Dutra precisou ser interditada para o resgate das vítimas. Agora, 7h23, a gente vai falar de um crime que deixou muita gente assustada em São Paulo. Criminosos assaltaram uma joalheria no shopping Ibirapuera, um dos mais tradicionais da capital paulista. Na fuga, eles trocaram tiros com policiais dentro e fora do shopping. Já já a gente conta todos os detalhes dessa história aí para vocês. E olha, a dupla que agrediu um vendedor ambulante até a morte, a gente viu aí ao longo da semana numa estação de metrô, está presa em uma ala isolada da delegacia. Os primos Alípio Rogério Belo dos Santos e Ricardo do Nascimento Martins estão em uma cela destinada a presos em situação de risco. O tio dos agressores tentou visitar os sobrinhos, mas não foi autorizado. Eles vão ser levados nos próximos dias para uma penitenciária de Tremembé, no interior paulista. Daqui a pouquinho a gente te conta todos os detalhes desse caso aqui no Primeiro Impacto. Agora, às 7h24, um enorme incêndio atingiu uma favela da Zona Leste de São Paulo. Você vai ver aí, mais de 100 barracos pegaram fogo. Teve gente que perdeu tudo em meio às chamas. Por segurança, a companhia de energia teve que desligar parte do trecho de transmissão elétrica. Cerca de 90 homens do Corpo de Bombeiros foram chamados para conter esse fogo. Todos os detalhes você também confere já já aqui no Primeiro Impacto. Agora vamos para o Rio de Janeiro, onde a polícia investiga se um corpo carbonizado encontrado num carro incendiado é do embaixador da Grécia. O desaparecimento de Kyriakos Amirides foi confirmado nesta quinta-feira. Segundo a polícia, o carro que estava sendo usado pelo embaixador no dia do sumiço pode ser encontrado na tarde de ontem. Todas as informações daqui a pouquinho na reportagem da Fernanda de Andrade. E agora a gente muda de assunto. Pesquisadores de São Paulo desenvolveram uma técnica mais rápida e mais barata para fazer próteses que recuperam partes do rosto. Pois é, olha que boa notícia, né? Tá aí uma grande esperança para pessoas que ficaram mutiladas por causa de doenças ou também de acidentes. Sem óculos escuros e sem constrangimento, passar despercebido para o seu Vitório é uma conquista. Antes, as pessoas sempre onde eu passava olhavam, compreende?
que achavam estranho, tá com máscara. Dá para entender por que ele comemora tanto o anonimato. Vítima de um câncer de pele com o rosto mutilado, essa era a imagem do seu Vitório no último sábado, ainda com a prótese antiga. E foi exatamente a partir de fotos feitas por um smartphone que pesquisadores de São Paulo conseguiram deixar a vida do aposentado de cara nova. Com um aplicativo que permite a impressão de próteses faciais em 3D nas medidas exatas do rosto. Antes, um artista precisava realizar todo o trabalho e, por mais caprichado que ficasse, era impossível uma perfeição tão grande como a que está sendo obtida agora. O formato do olho, vasos sanguíneos que estejam por ali, todas essas pequenas características são copiadas do lado que não tem o problema e transpostas para o lado que está sendo corrigido. Então, com isso, o detalhamento é muito superior. O mapeamento do rosto usa a mesma técnica dos desenhos animados. E agora veio uma necessidade da área da saúde e foi muito interessante porque bateu tudo que a gente precisa, que a gente tinha numa área de artes e entretenimento para uma área de saúde. O trabalho virou tese de mestrado da Universidade Paulista. Com o uso de aplicativos gratuitos, os pesquisadores conseguiram uma economia de mais de 90% em relação aos trabalhos parecidos feitos no exterior. E querem levar a novidade para a rede pública. Seu Vitório faz até piada com a única coisa que falta na prótese, o piscar de olhos. Uma dorme, a outra vigia. E ri com a alegria de quem recuperou um pedaço da própria identidade. O pedacinho que me tiraram do rosto voltou novamente e eu me sinto ele normal como qualquer pessoa se sentiria. E teve uma confusão na estação de trem da CPTM aqui em São Paulo. Você vai ver as imagens gravadas por um usuário do transporte público. É possível ver um funcionário correndo atrás de um dos passageiros. Essa multidão de pessoas estava ali porque o trem em que elas embarcaram quebrou. Em nota, a CPTM informou que os vigilantes que auxiliam o desembarque foram vítimas dos passageiros que desceram da via e também jogaram pedras contra eles. Mas, na prática, tanto funcionários quanto usuários do trem são vistos atirando pedras uns contra os outros. Uma delegacia da região está apurando esses fatos. E o governador de São Paulo seguiu o prefeito eleito da capital, João Dória, e decidiu congelar as tarifas de metrô e trens para 2017. Geraldo Alckmin vai anunciar oficialmente nesta sexta-feira que o preço dos bilhetes vai continuar no valor atual, de R$ 3,80. João Dória já havia feito um anúncio semelhante em relação aos ônibus municipais no dia seguinte à vitória na eleição. Bom, vamos falar de coisa boa agora? Vamos. Última sexta-feira do ano. Sábado nós já comemoramos a virada para 2017, que este ano, olha só, chegará um segundo mais tarde, hein? E nós queremos saber se você aí de casa tem alguma superstição. Vai pular as 7 ondas ou escolher uma cor de roupa, branco, né? Geralmente. É. Conta pra gente, é só entrar no Twitter usando a hashtag Primeiro Impacto. Alguns dos nossos telespectadores já nos escreveram, não é, Karen? Pois é. Vamos ver. A Daniela diz não ter nenhuma superstição. Para ela, o sucesso em 2017 depende de cada um. Já a Vanessa disse que vai vestir branco, além de pular as 7 ondas na praia. E o Marcos afirma não ter nenhuma superstição. Para 2017, ele diz que confia em Deus. Todos nós temos que confiar em Deus mesmo, né, Paty? Agora, você tem alguma? Vou de branco, e você, Karen? Eu vou de branco, sempre com amarelo ali no fundinho, para não faltar din-din, né, Patrícia? Que é importante também. Além da saúde, claro. Pois é. E se estiver na praia, vale pular 7 ondinhas, né? Com certeza. Além de gostoso, faz bem e dá sorte. Vamos ver. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma favela na zona leste de São Paulo. Cerca de 100 casas foram destruídas. Botijões de gás explodiram e aí acabaram dificultando ainda mais o trabalho dos bombeiros. Vamos ver. De longe dava para ver a coluna de fumaça preta. Chegando mais perto, o cenário era desolador. Desespero. Desespero. O fogo atingiu o coração desta comunidade no bairro de Cangaíba. Desesperados, moradores usaram baldes d'água para tentar conter as chamas. Este quebrou parte do telhado para resfriar a casa. Muita gente perdeu tudo, como a dona Ionete. Tudo, só tô com essa roupa do corpo aqui. Eu, meu marido e meus filhos só saíram com a roupa do corpo.
29 equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas os acessos difíceis e as construções coladas umas nas outras dificultaram os trabalhos. 2 rapazes chegaram a ajudar um bombeiro a carregar a mangueira. Luana estava aliviada porque conseguiu sair a tempo com a mãe e o filho. Ele tem 3 meses e eu saí correndo com ele e com a minha mãe, que é cadeirante. Moradores salvaram o que puderam. O gás, tem a televisão, tem nossas roupas, documentos, tem tudo, que é só os móveis ficou lá. Apavorante, né? Ver as crianças saindo de dentro do fogo, correndo. Nossa, foi horrível. Enquanto os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo, muitos moradores que saíram daqui às pressas para fugir do fogo agora voltam e encontram esta cena. Nesta parte, todas as casas foram completamente destruídas. No total, 100 barracos foram atingidos. Segundo os bombeiros, somente nos 8 primeiros meses de 2016, foram registrados 237 incêndios em favelas da Grande São Paulo. O número é 37% maior do que o total de ocorrências do ano passado. A suspeita é de que o fogo começou por um curto-circuito, mas as causas ainda serão investigadas. Para nós não vai ter ano novo não, porque esse acidente que aconteceu agora deixou todo mundo triste, né? A gente tem que ter fé, senão a gente não aguenta. Olha, para você que chegou agora são 7 horas e 32 minutos, nós mostramos aí um incêndio de grandes proporções que aconteceu aí, né, Patrícia? Na Zona Leste. Na Zona Leste, região da Cangaíba. Eu vou pedir para o nosso diretor, olha lá, ele está rodando as imagens de novo. Aconteceu na região da Cangaíba, chovia no momento do incêndio, mas a chuva era fraca, então não chegou a amenizar os efeitos aí desse incêndio, nem ajudar a controlar as chamas, né, Paty? Não conseguiu, né, mesmo, Karen? 100 barracos, na verdade, foram destruídos. Se a gente fizer uma conta, né, Karen, pelo menos 4 pessoas, 5 em cada barraco, 500 pessoas, no mínimo, estão afetadas. prejudicadas, né? Você imagina isso no fim do ano? Claro, perder tudo é terrível em qualquer época, mas agora, Natal, Ano Novo, passar assim... É pior ainda, né? Cerca de 90 bombeiros aí ajudaram a conter esse incêndio. É um número extremamente alto, né? Se você pensar em um ano, 237 incêndios na região metropolitana de São Paulo. É muita coisa para um ano só, é muito incêndio, é perigoso. E, enfim, tem que tomar cuidado mesmo. Ô, Karen, a gente falou aí que, na verdade, um curto-circuito pode ter causado esse incêndio. A gente lembra, né, que em comunidades como essa, há muito daquelas ligações clandestinas e isso é um grande perigo que pode ocasionar esses incêndios. Pois é, os moradores já sabem disso, então vamos tentar evitar aí qualquer tipo de ligação clandestina que para aumentar, diminuir esse risco e diminuir esse número também de incêndios que acontecem em São Paulo. Isso mesmo. Bom, vamos para uma próxima informação. 7 pessoas morreram em um acidente com um ônibus na BR-116 no estado da Bahia. Veja só. O ônibus que levava 50 pessoas saiu da cidade de Arco Verde, em Pernambuco, com destino a São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na região de Poções, sudoeste da Bahia, o veículo saiu da pista e caiu numa ribanceira. Os feridos foram socorridos pelas equipes de resgate e levados para hospitais da região. Agora, 7 horas e 34 minutos, a dupla que agrediu um vendedor ambulante até a morte numa estação de metrô segue presa, só que em uma ala isolada da delegacia. Os primos Alípio Rogério Belo dos Santos e Ricardo do Nascimento Martins estão em uma cela da ala de segurança da delegacia destinada a presos em situação de risco. Os acusados devem cumprir os 30 dias da prisão temporária até ser pedida a prisão preventiva. No começo da tarde desta quinta-feira, Alípio e Ricardo receberam pela primeira vez a visita do advogado de defesa, Marcolino Nunes Pinho. Um tio dos criminosos também foi à delegacia para levar comida, roupas e acessórios de higiene, mas não pôde ver os sobrinhos. Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça determina que desacato a funcionário público não é mais considerado crime. Mas, claro, isso não significa que o desrespeito à autoridade não possa ser punido. Você sabe o que é crime de desacato? Desrespeito ao policial, né?
xingar ele ou agredir. Quando você desrespeita um funcionário público, um policial, né, alguém assim que tenha poder, né? O artigo 331 do Código Penal diz: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Não há, na verdade, uma justa causa para punir um crime de desacato, porque o desacato hoje é muito tênue a linha que liga ele a outro crime, vamos dizer assim, um crime de calúnia, injúria, difamação, entendeu? Às vezes a pessoa, o que é o verbo desacatar? É muito subjetivo, às vezes a pessoa desacata um funcionário público com uma palavra. Vamos dizer, ele falou alguma coisa, ofendeu o funcionário público e ele já se dá por desacatado. Este vídeo divulgado na internet no ano passado mostra um flagrante de desacato a policiais. Um homem e uma adolescente, na época com 15 anos de idade e grávida, agrediram os PMs que tentavam fazer uma abordagem. Uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça entendeu que desacato não pode ser considerado crime, porque contraria leis internacionais de direitos humanos. A decisão do STJ não significa que o crime passa a não existir, mas direciona outros tribunais a julgarem ações desse tipo da mesma forma. No Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele não é crime. Então, o ministro do STJ já achou por bem julgar dessa forma, porque há algum tempo a gente via, né, o Justiça de Primeira Instância, às vezes condena aqui, às vezes absolve no tribunal, ou no próprio STJ, é absolvido esse crime. Eu acho que até não vai muito tempo para todas as câmaras começar a julgar como a 5ª Câmara julgou. Sai o desacato, mas a punição em decorrência do desrespeito à autoridade continua, já que tal conduta pode ser enquadrada em outros tipos de crimes, como lesão corporal e difamação. É o que afirma este delegado, que considera grande o desrespeito à polícia em todo o Brasil. O policial, ele acaba se sentindo não mais amparado pela legislação, vamos dizer assim. Por quê? Porque hoje há um desrespeito para o policial. O policial que trabalha na rua, que está no dia a dia na rua, ele sente esse desrespeito por pauta da população, infelizmente. Agora, não é porque há esse entendimento que ele vai sair por aí ofendendo o funcionário público, porque ainda há outros crimes que podem tipificar a conduta dele. Fique ligadinho no relógio do Primeiro Impacto, são 7 horas e 38 minutos e eu quero te fazer uma pergunta. Você aí de casa tem o hábito de usar garrafa plástica mais de uma vez? Olha, então é importante saber que ela pode acumular milhares de bactérias. A dica é lavá-la toda vez que for usada. Dá uma olhada. Na musculação ou na ginástica, a regra é a mesma. É preciso disposição e muita água. Você tem que estar hidratando o tempo inteiro, né? É por isso que elas se multiplicam nas academias. As garrafinhas de plástico são práticas, mas exigem alguns cuidados. Todo mundo sabe que não limpar esse instrumento básico de treino faz mal à saúde. O que muita gente não imagina é que uma garrafinha como essa pode conter mais bactérias do que um pote de água para cachorro. Uma pesquisa encomendada por uma empresa americana mostrou que a garrafinha d'água de um atleta tem em média mais de 300 mil colônias de bactérias. Já de um cão, chega a 50 mil. Tô chocada, eu não imaginava tanto. Vou higienizar mais. Explica que o humano natural bactérias. O uso afim, mantiver do líquido, serve meio de como eu posso ter como bactérias, quanto do meio de... Uma forma de evitar garrafas com a parte feita de vidro. A limpa deve ser simplesmente com água e sabão, nunca fisicamente. Quando eu limpo, seco. Não, muito cuidado, tem golpistas oferecendo imóveis que não existem ou que nem estão disponíveis para negócio. Veja como se proteger na reportagem de Simone Queiroz. Que casa bonita, ampla, bem equipada, tem até piscina, fica a 2 quadras da praia da Enseada, no Guarujá. Já pensou passar o Réveillon aqui? Era o sonho da Mônica, até descobrir que caiu num golpe. Um golpe que se repete todos os anos. As pessoas alugam uma casa na praia ou um sítio para celebrar com os amigos e a família as festas de final de ano. Geralmente parece um negócio da China. Mas depois de pagarem tudo, ou pelo menos um sinal, descobrem que o imóvel não existe. Ou se existe, não está disponível para alugar. A Mônica e um grupo de amigos pagaram um sinal de R$ 800 pela casa, anunciada em um site de negócios.
Tudo acertado por e-mail com a suposta proprietária, que se identificou como Thaís Ferreira. A vítima admite que estava barato, mas não desconfiou. Ela deixou bem claro que era assim, não, é só para vocês segurarem a casa mesmo, para vocês visitarem, se vocês não gostarem eu devolvo o dinheiro, se vocês não quiserem ficar com a pessoa passou o contrato, com o CPF, então não era possível, né, fosse alguma coisa tão estranha assim, né? Depois de pagar é que ela foi visitar a casa. Lá, o morador deu um banho de água fria na turma. Assim que nós chegamos, ele falou assim, isso é golpe. A pista sumiu do mapa, nem atende mais o telefone. Só um recado, você só será tarifado após o sinal. As vítimas precisam registrar queixa na polícia, porque isso é crime. Estelionato dá cadeia de 1 a 5 anos. O PROCON recomenda o consumidor a usar imobiliárias e indicações de amigos e evitar negociações pela internet. Mas se insistir nessa última opção... O consumidor tem que exigir um documento, uma conta de consumo, um documento relacionado a tributo, que indique realmente o proprietário do imóvel. E deve solicitar a descrição completa, nome completo, RG, CPF, endereço, formas de contato, e-mail, telefones. E efetuar o pagamento somente a essa pessoa. E principalmente desodoras. O que parece bom demais, muitas vezes é mais idade. E agora, onde é que você vai passar o Réveillon? Eu vou passar aqui em São Paulo mesmo, né? Vou ficar em casa, porque com todo esse prejuízo e as outras coisas que aconteceram, é melhor eu ficar em casa mesmo. Olha, agora faz 24 graus em Belém, um calorão e esse verão realmente chegou com tudo, não é? Altas temperaturas, ar bem abafado, está fazendo tanto calor que o jeito é buscar alternativas para se refrescar. Tá calor, né? Isso todo mundo sente. O termômetro não para de registrar números acima da média. O jeito é apostar nos segredinhos para aguentar mais de 40 graus. Ar-condicionado é a única solução. Piscina, na praia, curtir o que tem de bom. Tomar muita água. Piscina, ar-condicionado, ventilador, que de resto não tem como. A sensação de calor por aqui anda até desbancando cidades do Nordeste brasileiro e países do Oriente Médio. Se lá é quente, aqui em Blumenau não está diferente nos últimos dias. Aí a alternativa é encontrar um lugar debaixo da árvore, uma brisa, uma sombra fresca. Aliás, a maior temperatura desde 1949, 42 graus na terça-feira, também é o recorde da semana no país. É a tal da combinação das altas temperaturas com a umidade relativa do ar que fez a população sentir na pele em torno de 52 graus. É que a gente está perto do mar, né? Então a gente sofre bastante influência da umidade que vem do mar aqui em direção à nossa região e isso acaba elevando a umidade do ar, que o que a gente sente, aquele calor, né? Sensação térmica mais alta. É tão quente que tem artigo virando luxo nas lojas da cidade. A gente tem que olhar bem e procurar com calma para achar um ventilador ou um ar-condicionado. Aqui o caminhão de entrega até passa, mas o estoque está quase zerado. Nós tínhamos mais de 50 ventiladores e hoje sobrou 10 circulador de ar. O que torna a tarefa da Raquel ainda mais complicada. Há 2 noites sem dormir por causa do calor, começou hoje uma maratona em busca de ventilador. Enquanto isso, usa truques para suportar as altas temperaturas. Realmente é muito calor. Levanto várias vezes à noite, tomo banho, mas dá uma amenizada, depois esquentar. E aí, Raquel, pode incluir nessas dicas um alimento bem fresquinho. A parada obrigatória é aqui, nessa tradicional sorveteria da cidade. A lista tem 26 sabores autênticos e que vão dar aquele alívio. Nós aqui não temos o que reclamar, está muito bom para nós. Final de ano está sendo excelente. E não tem jeito. A população tem que se virar. A região do Vale dificulta a circulação dos ventos e a localização numa área de transição tropical faz de Blumenau uma cidade muito quente no verão. A gente está numa região de vale, cercada por muitos morros, né, e algumas montanhas, e isso impede um pouco a passagem de algum vento mais intenso, né, que possa vir ajudar nessa questão do calor.
Isso porque o verão tá só começando, hein? Bom, agora a gente vai voltar a falar com quem tá em casa, é hora do Twitter. E a nossa pergunta de hoje foi o seguinte: qual a sua superstição para a virada do ano, né, Paty? Vamos ver. Tem várias. Tem várias. O Vinícius vai seguir a receita tradicional. Ele vai vir branco para ter paz em 2017 e comer lentilha, que além de gostoso, pode atrair muita sorte. Olha, já o José, ele disse que vai comer romã, que é um outro alimento tradicional virada do ano. E olha só a ideia do Jean. Ele disse que vai colocar dinheiro na porta de casa, da entrada da casa dele, para ter sucesso em 2017. Essa eu não conhecia, cara. Nem eu. Vamos tentar, não custa, né? Também não pode ter alguma carne de ave, né? Que não pode ser. É verdade, também, eles dizem que cisca para trás e ano novo tem que andar para frente, né? Não é mais. Bom, agora uma notícia ruim. O desemprego já atinge 12 milhões de brasileiros, o maior volume de pessoas desde que a pesquisa por amostra de domicílios do IBGE começou a ser feita. Em um ano, 1.300.000 vagas de trabalho foram fechadas. Há 4 meses, Jaqueline tinha um emprego de faxineira em uma escola pública. Hoje, vende balas nos cruzamentos de São Paulo. Não estou conseguindo nem pagar aluguel, estou morando debaixo do viaduto com meus filhos. É a cara do Brasil no fim de 2016. Já somos 12 milhões de desempregados. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 12% da população vive sem emprego. A taxa, calculada nos meses de setembro, outubro e novembro, é a mais alta desde 2012. A avaliação que se tem do mercado de trabalho é um quadro desfavorável, né, com taxa de desocupação recorde, com um recorde no contingente de pessoas na fila da desocupação, com perda expressiva de postos de trabalho. E a tendência, segundo economistas, é de que o número de desempregados aumente ainda mais. Uma melhora nesse panorama só é esperada para o fim de 2017. É um ciclo vicioso, segundo este economista, alimentado principalmente pela alta taxa de juros, que afunda famílias em dívidas e paralisa as empresas. Você está num equilíbrio perverso, quer dizer, sobem as taxas, aumentem a inadimplência, aí reduzem os critérios, aí sobem mais as taxas por conta da inadimplência, aumentem a inadimplência. Quer dizer, você tem que quebrar isso. Os números do IBGE também mostram que mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada foram fechadas em um ano. O resultado disso se vê nas ruas. É o caso do Josmar. Com a falta de emprego, a solução foi vender panos nos semáforos. Está todo mundo se virando como pode. E o país nosso está difícil. O presidente Michel Temer fez uma previsão otimista. Segundo ele, 2017 não deve ser tão ruim como parece. Pensamos nós, pelas projeções que têm sido feitas pela área econômica, que a partir do segundo semestre do ano que vem, é muito provável que o desemprego venha a cair em função das medidas que nós estamos tomando. É o que o país inteiro espera, especialmente a Jaqueline. Tá muito difícil, não é porque eu não quero trabalhar, que muita gente pensa que a gente não quer trabalhar. Mas eu não desisto, eu vou conseguir, com fé em Deus. E olha, infelizmente, outro dado negativo sobre desemprego, as demissões de vagas com carteira assinada superaram as contratações em novembro. Foi o 20º mês de resultado negativo, hein? Desde janeiro foram fechados mais de 850 mil postos de trabalho. Os números são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Agora, 7h49, notícias do futebol. O argentino Carlitos Tevez, ex-Corinthians, arrumou o emprego dos sonhos. Ele trocou Boca Juniors pela China. E olha, ele pode se tornar o jogador mais bem pago do mundo. Tevez, de 32 anos, vai defender o Xangai Shenhua a partir da próxima temporada. Segundo a imprensa europeia, ele receberá o equivalente a quase 130 milhões de reais por ano. O valor seria bem maior que os cerca de 76 milhões que Messi e Cristiano Ronaldo ganham na Espanha. Tevez já posou com a camisa do novo time. Em 2015, foi campeão argentino e da Copa da Argentina pelo Boca Juniors, clube que o revelou, mas neste ano não conseguiu levar a equipe a uma competição internacional. O
atacante também fez história no Corinthians, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 2005. Mas nem todo mundo está com essa sorte aí do Tevez não, viu? Porque em tempos de crise, alguns times do Rio tentam enxugar os gastos de olho na próxima temporada. No caso do Botafogo, a chegada de um argentino renovou as esperanças da torcida. Cerca de 50 torcedores aguardavam a chegada de Montijo ao Rio. Um botafoguense até beijou o pé do jogador e em seguida o abraçou. O argentino é a esperança do Fogão para a Libertadores. Aos 32 anos, Montijo retorna ao Brasil depois de 3 temporadas no futebol chinês. Entre 2010 e 2014, o meio-campo defendeu o Cruzeiro e o Santos. Outro time carioca que vai disputar a Libertadores, o Flamengo, ainda não fez nenhuma contratação de peso. O rubro-negro tenta enxugar gastos e, ao mesmo tempo, manter a base do time que foi terceiro colocado no Brasileiro. De uma vez, o Mengão renovou o contrato de 4 jogadores. O goleiro Muralha, o zagueiro Juan e os volantes William Arão e Márcio Araújo. 2 atacantes que tinham altos salários foram liberados, Emerson Sheik e Fernandinho. Este último será devolvido ao Grêmio. O Fluminense também tenta colocar as contas em dia. Com pagamentos atrasados, o clube deve liberar o meio-campo Cícero para o São Paulo. Os times já entraram em acordo. O atleta deve assinar com o Tricolor Paulista por 2 anos. A época é de contenção de gastos, mas isso não quer dizer que o ano novo não será cheio de emoção para os clubes e torcedores cariocas. O destino pode ser jogar a Libertadores pelo Atlético Paranaense. Para o lugar de Sheik, o Flamengo tenta Marinho do Vitória e ainda tem uma negociação bem avançada com o argentino Conca, que joga na China. Quem já trocou a China pelo Rio de Janeiro foi o atacante Montijo, reforço do Botafogo e que no Brasil passou por Cruzeiro e Santos. Também no Rio, o Bangu, que voltou à primeira divisão do estadual, apresentou o uruguaio Louco Abreu, ele mesmo, o rei das cavadinhas. E olha, nesses dias de calor forte é preciso atenção redobrada com os animais de estimação. Sabe por quê? É justamente no verão que casos de câncer de pele em gatos e cachorros aumentam até 50%. Se tá ruim pra gente, imagina pra eles. Sofre bem mais, só fica na sombra, coitado. Nos parques, o pote de água virou o brinquedo favorito. Eles hidratam muito mais fácil, então qualquer passeio precisa trazer muita água e dar um descansinho para eles depois. Tem até campanha na internet estimulando as pessoas a deixarem água na calçada para os animais de rua. O verão é cruel para os animais de estimação. Com o calorão, a temperatura dos corpos aumenta muito e eles podem passar mal e até desmaiar. Os que mais sofrem são os cães. Este cachorro desmaiou por causa do calor em Santa Catarina. Policiais militares deram um banho de mangueira para ele se recuperar. Foi o que Diego fez quando o Paco passou mal. Eu estava no parque e ele começou a ficar com a respiração feia. Eu tentei estabilizar o caso, dando água para ele, molhando ele como se fosse dando um banho, só que não resolveu. Aí eu acabei levando ele para o hospital. Cães e gatos não produzem suor como seres humanos. Para eles, o único jeito de se refrescar é pela boca. Este veterinário conta que a procura por atendimentos aumenta 40% no verão. Dependendo da temperatura corporal que esse animal já adquiriu, você tem algumas descompensações, né? O aumento dos batimentos cardíacos, o animal começa a ficar bastante inquieto por causa disso. Em alguns casos, né, casos mais extremos, eu vou ter uma síncope, né, um desmaio, e em alguns casos também o animal pode convulsionar. Para o bichinho de estimação ficar bem no calor, evite os horários de sol mais forte, das 10 da manhã às 4 da tarde. Cuidado com o asfalto, ele pode queimar as patinhas. Os peludos ficam mais confortáveis se forem tosados no verão. Não esqueça o protetor solar. Animais também podem ter câncer de pele e há produtos especiais para eles. E água, muita água.
Agora o assunto é violência. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento em Niterói depois que uma mulher foi atingida por uma bala perdida de fuzil dentro de um ônibus. As ruas de Niterói amanheceram com um patrulhamento reforçado, mas a sensação de insegurança ainda estava presente. A gente não pode nem sair de casa, a gente fica acuado. A gente vive com medo, simplesmente com medo. O medo dos moradores começou por volta das 7 horas da noite, durante uma intensa troca de tiros entre policiais e traficantes do Complexo do Viradouro, que fica no final desta rua, no bairro Santa Rosa. Motoristas e passageiros que passavam aqui na rua Doutor Mário Viana ficaram no meio do fogo cruzado. Eu só escutei que eu estava de acompanhante no Santa Marta. Escutou o quê? Muito tiro, muito tiro. Esta mulher foi baleada dentro de um ônibus que estava na via. O tiro de fuzil atravessou as duas pernas da vítima. O motorista foi atingido por estilhaços. Eles foram socorridos e levados para o hospital da região. Tiroteio, você não tem hora não, durante o dia, é de noite, de madrugada, não tem hora. Eu tenho até medo de sair por lá de fora para levar uma bala perdida. E seguindo aí com a violência, nós temos aí um assalto a cada esquina esse registro, hein? Moradores de Padre Miguel se unem para pedir socorro. Cartazes foram espalhados pelo bairro e até Papai Noel não foi perdoado, não. Na véspera de Natal, o bom velhinho também foi vítima. É todo dia assalto. Todo dia, à noite, não tem mais horário. Inclusive essa passagem aqui é uma das piores que tem. Todo dia tem assalto aqui. No dia do Natal mesmo, teve um arrastão aqui na rua, então roubaram mais de 7 pessoas. Na véspera de Natal, um Papai Noel, que é meu vizinho também, ele foi assaltado também. O depoimento do Rodrigo é o reflexo do sentimento de todos os moradores daqui de Padre Miguel, da localidade conhecida como Caixa d'Água. Cansados da insegurança, espalharam cartazes aqui pelo bairro dizendo, olha só, cuidado, área de risco, em breve você poderá ser assaltado, local com alto índice de assalto, Caixa d'Água pede paz. E essa moradora aqui, a Elaine, foi assaltada na última sexta-feira, véspera de Natal. Quer dizer, nem nesse clima natalino os moradores foram poupados. Não estão perdoando não. Eu saí do trabalho 8 horas da noite no sábado, quando eu entrei no carro, veio 3 milhões com fuzil e me renderam e fizeram eu sair do carro, levaram o carro. Isso é uma guerra. Tudo aqui pela rua, as crianças não podem brincar, as senhoras não podem ficar no lazer na praça. Acabou. Tudo criança. Se você respirar um pouco mais forte, eles matam você ali. E os moradores falam que aqui não há policiamento. Vocês já até pediram reforço para o 14º Batalhão, mas até agora nada. Com certeza, a gente, pouquíssimas vezes nós presenciamos a patrulha passando por aqui, né? A Patamo passando por aqui. Eu acho que a gente tem que se unir e cobrar do governo. Muito medo, eu tenho medo de sair na rua. Eu ando dentro de casa com as portas trancadas. Quer dizer, cada vez mais a gente se tranca e eles mais à vontade. Um colega foi levado da minha porta, conversando comigo, eu com minha filhinha de 1 ano no colo, o cara chegou sozinho, o colega levou o carro dele, do nada. E olha, a gente já está aqui há pelo menos 1h30. Durante todo esse tempo, nós não vimos nenhuma viatura da Polícia Militar aqui na Praça da Caixa d'Água. O seu Roberto, inclusive, está saindo da padaria com um pão quentinho e já quer ir logo para casa com medo de ser assaltado. Ele está arriscado de levar meu pão e se fossem vocês, não perdia muito tempo aqui. Se vocês vão acabar perdendo a câmara, o armamento de vocês todo aqui. Então, é perigoso. É muito perigoso. Aproveita, vai embora, já fez a reportagem, porque senão vão levar o instrumento todo de vocês. Apesar de alguns términos de namoro no final deste ano, o amor parece ainda estar no ar. A cantora Baby do Brasil finalmente assumiu estar namorando o comentarista Walter Casagrande. O casal está junto há cerca de 4 meses. Que beleza, hein? São 8 horas em ponto, nós estamos ao vivo em Rede Nacional e vamos juntos até às 8h30 da manhã. Isso mesmo, então veja agora as notícias que vão impactar a sua sexta-feira. Polícia investiga se carro e corpo achados queimados no Rio de Janeiro são de embaixador grego. Pânico em shopping de São Paulo. Criminosos bem vestidos assaltam joalheria e trocam tiros com a polícia. Acidente com ônibus que ia para o litoral paulista mata ao menos uma pessoa e deixa mais de 20 feridas na Via Dutra.
Motociclista em alta velocidade atropela mãe e filha em Belo Horizonte. Ele fugia de uma blitz. Incêndio de grandes proporções destrói favela da Zona Leste de São Paulo. Um dado preocupante. Mais de 1.300.000 vagas de emprego com carteira assinada fechadas nos últimos 12 meses. Mãe e filha. Atrizes Debbie Reynolds e Carrie Fisher vão ter funeral duplo nos Estados Unidos. E para você que não vai viajar no Réveillon, o Primeiro Impacto traz dicas dos filmes que acabaram de chegar aos cinemas brasileiros. Destaque para Animais Noturnos. Olha, agora nós temos uma notícia que assusta sobre violência. Imagina você estar passeando no shopping com a família ou com os amigos e do nada fica no meio de um fogo cruzado. Foi isso que aconteceu no shopping Ibirapuera. Pois é, você imagina, criminosos trocaram tiros com policiais depois de assaltar uma joalheria. Um suspeito foi baleado e outro foi detido. Era final de tarde quando os bandidos armados invadiram a loja. O shopping estava bastante movimentado por causa das trocas dos presentes de Natal. 2 homens bem vestidos e armados com uma pistola e um revólver invadiram o local e anunciaram o assalto. Os ladrões dispararam contra a vitrine e usaram sacos para colocar os objetos roubados. Um policial civil que passava pelo local tentou impedir a ação e foi recebido a tiros. O confronto provocou um grande tumulto no interior do shopping. Na saída, os bandidos encontraram com a polícia e abriram fogo. Do alto era possível perceber a movimentação na porta do shopping. Do lado de dentro, os clientes entravam nas lojas para tentar se proteger do ataque. 2 integrantes do grupo foram detidos, um deles baleado. Com a dupla, a polícia encontrou parte das joias roubadas e 2 armas usadas no crime. Outros 3 integrantes da quadrilha fugiram com uma mala cheia de joias. Para a polícia, o grupo é especializado nesse tipo de crime. O que indica que houve o planejamento é, primeiro, a fala de um deles, que dá conta de que eles planejaram esse ataque já há alguns dias. Em segundo lugar, a existência de um veículo no local que foi produto de roubo, um motociclo que é produto de roubo, que estava sendo utilizado por eles no momento da fuga. Que susto, né, Paty? Imagina o desespero, você está lá trocando uma roupa ali pro ano novo, de repente um tiroteio, cara. Um tiroteio, vou pedir, ó lá, o Edu vai rodar as imagens de novo, tudo destruído. Esse assalto aconteceu, para você que chegou agora, por volta das 7h20 da noite de ontem, tá? Os bandidos entraram fortemente armados, atiraram nas vitrines, tiroteio ali, as pessoas que estavam passando. Cara, é marca de tiro. Olha lá, as pessoas acabaram se escondendo, segundo informações que nós recebemos aqui, dentro do estoque, dentro dos provadores das lojas ao lado. Foi realmente muito assustador. E agora a gente tem que esperar aí as imagens das câmeras de segurança do shopping que registraram toda a ação para tentar identificar esses bandidos que fugiram com mochilas cheias de joias. É, né? a gente viu ali alguns relógios levados e a gente está falando do shopping Ibirapuera, uma área nobre aqui de São Paulo. Não é um lugar aí que a gente imagina um alto índice de criminalidade. É uma área realmente ao lado ali do parque do Ibirapuera, muito nobre mesmo, um susto geral. Você imagina o desespero, tá com criança, 7h20, né, Karen? Pois é, 7h20 da noite. Muita criança ainda tá na rua, né? É um período de festas, então as pessoas mesmo que ficam em São Paulo acabam indo passear no shopping, é um dos programas mais normais e mais comuns para os paulistanos. Então, realmente aí uma situação preocupante, porque é um shopping numa área nobre, como a Patrícia falou, que tem uma segurança ali que funciona, efetiva e é uma segurança reforçada até, né? Exatamente, é o que você falou, né, Karen? Fim de ano, aqui em São Paulo, na capital, ou você vai para um parque ou você vai para um shopping. E aí acontece isso, você está lá com a sua família, tiroteio, o que faz, hein, Karen? Sai correndo, abaixa, vai para o chão. Se esconde mesmo, né? Pois é. Olha só, a gente ainda vai falar de violência porque a polícia do Rio investiga se um corpo carbonizado encontrado em um carro incendiado na Baixada Fluminense é do embaixador da Grécia. Ele desapareceu no começo da semana.
O carro queimado foi encontrado embaixo do arco metropolitano em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dentro do veículo havia um corpo carbonizado que deve ser identificado nos próximos dias. O carro também foi periciado. O embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, foi visto pela última vez na segunda-feira, no centro de Nova Iguaçu. Kyriakos e a família moram em Brasília e vieram ao Rio para aproveitar as férias. A esposa foi a última a ter notícias do embaixador e avisou a polícia sobre o desaparecimento dele. Ela tem parentes aqui em Nova Iguaçu e eles têm um imóvel de apoio que eles vêm para o Rio de Janeiro, que não é a serviço, eles ficam nesse imóvel que eles têm aqui como apoio deles para ficar próximo à família da esposa. O diplomata tem 59 anos. Ele se formou em Direito e começou a carreira em 1985 como adido de embaixada no Ministério de Relações Exteriores em Atenas, na Grécia. Kyriakos já havia morado no Rio entre 2001 e 2004, quando assumiu o cargo de cônsul-geral da Grécia no estado. Ele retornou ao Brasil no início deste ano como embaixador. Ele às vezes saía, se afastava um dia ou até mais, mas dava notícia, respondia aos telefonemas, ele dava a informação. Até porque tem uma filha de 10 anos de idade e eles são bem pegados com a filha. A imprensa internacional também deu destaque ao desaparecimento do embaixador da Grécia. E tem mais violência, hein? Foi indiciado em Minas Gerais o homem que agrediu uma segurança de um clube na cidade de Três Corações há poucos dias. Luiz Fernando Néder Silva foi indiciado por lesão corporal gravíssima, ameaça e lesão corporal leve. No último dia 17, ele discutiu com a mulher dele que, para impedir que o marido dirigisse o carro, jogou as chaves para a segurança que estava perto do veículo do casal. Como ela se recusou a devolver a chave para Luiz, ele perdeu a cabeça e a agrediu com socos e pontapés. Dá para acreditar? Luiz já... Olha lá, dá para ver a cena aí da agressão. Olha como ele chuta a segurança, é um absurdo. Ele está encarcerado num presídio da capital mineira. Se condenado, o agressor pode pegar mais de 9 anos de prisão. Agora, 8 horas e 7 minutos aqui no relógio do Primeiro Impacto, o governo federal decidiu extinguir mais de 4.600 cargos comissionados e de confiança. A economia, com o corte, vai passar dos 200 milhões de reais por ano. 4.689 cargos do serviço público deixarão de existir. A maior parte de funcionários comissionados e também de cargos de direção em agências reguladoras. O restante, funções de confiança. O corte faz parte do ajuste fiscal e vai ser dividido em 3 etapas. No primeiro dia de 2017 vem o maior corte, cerca de 3 mil cargos. Outra parte sairá em março e depois em julho. Não dá para você simplesmente, imediatamente, tirar essas pessoas lá da função, né? O órgão tem que reestruturar a equipe para não haver descontinuidade do serviço. Com essa redução de cargos públicos, a estimativa é economizar 240 milhões de reais por ano. Isso faz parte de uma reforma administrativa mais ampla. E o ministro do Planejamento garantiu que é possível enxugar ainda mais. O presidente Michel Temer fez um balanço de 2016. Afirmou que foi um ano de esforço em cima das reformas estruturais e que 2017 não será diferente. Nós não vamos parar. Este governo há de ser um governo reformista. Então, penso eu, por que não levar agora adiante a reforma tributária? Já que há vários projetos bastante encaminhados, tanto no Senado como na Câmara Federal. Temer também comentou o veto ao projeto de recuperação fiscal dos estados. Da forma como veio ao Executivo, tornou-se mais ou menos inútil, porque se não houver contrapartida, quando você entrega um dinheiro para o Estado, aquilo serve para uma emergência, mas não serve para preparar o futuro. E na mensagem de fim de ano, pediu pensamento positivo aos brasileiros. Que façam um pensamento muito positivo na noite do dia 31, não é? Para que se consolide a ideia que eu acabei de mencionar. 2017 será um ano novo e um ano de muita realização e de muita esperança, não só para o governo, mas para os brasileiros.
A capital da Paraíba é uma das cidades mais arborizadas do mundo e com uma bela orla, né, Paty? Com certeza, Karen. Essas, na verdade, essas são só algumas das características que fazem de João Pessoa uma das melhores capitais para se viver no Nordeste. A reportagem é de Carolina Guaidas e Ivan Flávio. Pode até parecer um passeio romântico ao luar, mas para esse casal, o dia já começou. 4h10 da manhã, isso é hora de praticar exercício ou de estar na cama? Nada, hora de praticar exercício. Já estamos nos 70 e vamos ver onde é que a gente vai. Desse jeito, vão longe. A cidade de 800 mil habitantes mescla natureza e modernidade. E com tantas paisagens naturais, inspira a população a adotar um modelo de vida mais saudável. Quer ver? São 6 horas da manhã. Olha o movimento na orla. 6 horas da manhã, é cedo ou é tarde aqui? É tarde. Eu sigo às 5, mas hoje eu me atrasei. Qualidade de vida igual a nossa eu acho muito difícil, porque qual é a cidade do Brasil que você caminha aqui? Para no trânsito, não tem trânsito, você caminha ao ar livre, à beira-mar. E respira ar puro. A capital da Paraíba foi considerada pela ONU a segunda cidade mais verde do mundo, ficando atrás apenas de Paris. A Paraíba ainda conserva aquele clima de interior, com praias tranquilas e locais como esse. É o mar. É que muita gente que quer mudar de vida tem escolhido esse destino. 10% dos moradores daqui vêm de outros estados brasileiros. A Thaís, que é de Florianópolis, veio de mudança para a cidade e ainda trouxe o marido francês junto. Ela tem características do interior, só que tem o que a gente precisa de uma cidade grande. O trânsito é bom, o clima é bom, fica perto das principais cidades da Europa. Aliás, o Felipe é viajado. Já morou na França, no Caribe, Soa. Quando esse lugar, esse paraíso do Nordeste, eu fiquei muito apaixonado, porque tem todas as coisas boas que eu conheci em vários lugares do mundo, aqui está tudo reunido. Essa combinação de praias com mar azul claríssimo, atrações históricas, artesanato, boa gastronomia e, claro, muito sol, que faz a capital paraibana ser uma cidade querida por tanta gente. Esse casal do interior de Minas Gerais já tem João Pessoa como destino certo a partir do ano que vem. Eu adoro mar e Minas não tem mar, por isso. E aqui é perfeito, tudo é lindo, é maravilhoso. Ficou fácil de resolver? Fácil. Já estamos de mala pronta para voltar. Me sinto muito bem e é o que eu preciso na minha vida. Já trabalhei, aposentei, agora eu quero qualidade de vida. A Rita também quer viver mais e melhor. Com saúde, envelhecer, rejuvenescer. Ainda mais agora. Ela já encontrou a sua fonte da juventude. Com vontade de voltar e, quem sabe, morar nessa cidade linda. Cada pedacinho, cada dia que eu passei aqui, eu amei. Ô, pôr do sol bonito, hein? Principais estreias do cinema. Se você não vai viajar no Réveillon, quem sabe? Pode ser uma boa dica. A gente começa com uma dica para aqueles que gostam de suspense e muita ação. Invasão Zumbi promete tirar o fôlego dos espectadores. Tudo começa quando um importante executivo precisa levar a filha até a casa da ex-mulher. Mas durante o percurso de quase 500 quilômetros, eles são surpreendidos com um apocalipse zumbi que em poucas horas contagia o país. Prepare o coração. 7 anos depois do filme Direito de Amar, Tom Ford, um dos principais estilistas americanos, volta a dirigir um novo longa. Animais Noturnos, que foi vencedor do Grande Prêmio do Júri do Festival de Veneza e que com 3 Globos de Ouro, é também uma das grandes promessas para o Oscar. O romance Tony e Susan, publicado por Austin Wright em 1993, e conta a história de uma mulher que 25 anos depois de abandonar o primeiro marido, recebe o manuscrito de um livro que ele escreveu. Ao começar a leitura, ela é obrigada a encarar diversos dilemas e revisar os rumos da sua própria vida. You might never get it again.
E contendo na bagagem um troféu de melhor roteiro no Festival de Berlim, Estados Unidos pelo Amor desembarca no Brasil com grandes expectativas. O filme retrata a chegada do pop na Polônia, em meio aos últimos dias dos regimes socialistas na Europa. A produção foi altamente elogiada pela crítica e aclamada pelo público. Não dá para perder. E você vai ver a seguir. Se você acha que 2016 vai acabar meia-noite, se enganou. Este ano vai durar 1 segundo a mais. Motociclista atropela mãe e filha ao fugir blitz no Rio. E quais serão os hits desse verão? O MC já emplacou um deles. O funk Deu Onda. Vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Você vai ouvir mais dessa música aí já já, não sai daí. Agora 8 horas e 21 minutos, aqui no reloginho do Primeiro Impacto, um motociclista que fugia de uma blitz atropelou uma criança e a mãe dela em Belo Horizonte. A gente tem as imagens. O vídeo mostra o exato momento em que a mulher e a criança de 7 anos foram atingidas pela moto desgovernada. Olha só a imagem, que impressionante. Mãe e filha foram arremessadas para longe. Um homem ainda tentou socorrê-las. Tudo isso aconteceu depois que o motociclista fugiu de uma blitz da Polícia Militar. O condutor da moto bateu ainda num carro antes de atropelar as vítimas. Rosana Maria Soares e a filha foram levadas ao hospital e não correm risco de morte. O motociclista, acredite, foi ouvido pela polícia e em seguida, sabe o que aconteceu, Karen? É um absurdo, né, Patrícia? Foi liberado. Eu não acredito. E olha, agora nós temos uma notícia da madrugada. Uma pessoa morreu num grave acidente na Via Dutra, em São Paulo. O acidente aconteceu na região de Jacareí, com esse ônibus que você vê agora aí nas imagens. Uma pessoa morreu e outras 24 ficaram feridas. As vítimas foram levadas para hospitais da região e 4 delas estão em estado grave. O ônibus, que seguia da capital paulista para Ubatuba, no litoral norte do estado, com 55 passageiros, bateu na traseira de uma carreta. O motorista do coletivo foi quem morreu na hora. É o motorista que é a vítima desse acidente. O ônibus da companhia Pássaro Marrom havia saído do terminal do Tietê, o maior do Brasil, às 10h40 da noite. A pista central da rodovia Dutra precisou ser interditada para o resgate das vítimas. E agora uma boa notícia. A cantora Pink deu à luz ao segundo filho. Um presente tanto para o fim do ano. Pelas redes sociais, ela postou a foto da criança que recebeu o nome de Jameson Moonhart. O pai também apareceu segurando o filho nos braços. Pink conseguiu esconder a segunda gravidez por um bom tempo, revelando apenas no fim de novembro com uma foto no Instagram. Olha que bonito. Lindo mesmo, olha que legal. E a cantora Anitta foi flagrada curtindo praia na Bahia ao lado do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. O clique foi feito na praia do Loreto, em Salvador. Além deles, também estão na foto a mulher do cantor Caetano Veloso, Paula Lavigne, e Marina Moreno, empresária de Anitta. Almodóvar está passando os últimos dias de 2016 no Brasil. Já a Anitta se apresentou na primeira noite de um festival de Ano Novo. E olha, basta chegar o verão para surgirem as músicas que vão bombar, inclusive no carnaval. E na estação mais quente do ano, o ritmo que está com tudo, adivinha qual é? O funk. Pois é, tá todo mundo entrando na onda. Confira. Basta o verão chegar para um novo hit estourar. E as músicas que caem no gosto da galera provavelmente não deixarão de tocar em todos os lugares até o carnaval. Em anos anteriores, já tivemos a Liga da Justiça da banda Leva Nós. O Rebolation do Parangolé. O Rebolation, show, Rebolation. O Rebolation, show, Rebolation. O Lepo Lepo do Piscirico. O meu Lepo Lepo. É tão gostoso quando eu o Lepo Lepo. Mas
Neste ano, o axé está abrindo espaço para outros ritmos. A parceria entre o Wesley Safadão e o jogador Ronaldinho Gaúcho na música Solteiro de Novo é sucesso absoluto. Eu tava ficando doido, bora beber que eu tô solteiro de novo. O ritmo da sofrência também caiu na graça das pessoas com Marília Mendonça em Eu Sei de Cor. Vai deixando a gente pra outra hora, e quando se der conta já passou. Mas o que promete predominar neste verão é o funk. Veja só a batida da música Namorar Pra Quê, do MC Ezequiel. É um dos hits que já está bombando. Se amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. A estação mais quente do ano ainda nem havia chegado quando o MC Davi lançou O Verão Está Chegando. Só que a música não parou de tocar até agora. O verão está chegando pra praia desse geral. As novinhas tão dançando, descendo de fio dental. E o grande hit do verão, sem dúvidas, é o funk Deu Onda, do MC G15. Me deu onda, o seu sorriso me dá onda. E a cantora Anitta ajudou a popularizar o som depois de aparecer dançando nas redes sociais. Para se ter noção do sucesso, o cachê do MC já subiu mais de 500% apenas na segunda quinzena de dezembro. Você fazer o quê? O pai te ama. Deu Onda? É mesmo a música que vai bombar até o carnaval? Parece que sim, mas com certeza a batida não sai da cabeça. O pai te ama, o pai te ama. E pega na cabeça essa música, hein, Paty? A gente que tá aqui isso em Salvador, hein, Mari? bom, se Deus quiser, ó lá, SBT Folia tá chegando. E ó, pra quem não vê a hora de terminar 2016, vai ter que esperar mais um pouquinho, viu? Sabe por quê? Especialistas afirmaram que o último minuto do ano vai durar 1 segundo extra para compensar o tempo perdido com a desaceleração da Terra. O ajuste é necessário, já que a rotação do nosso planeta não é regular. Mas a diferença é pouca, viu? Só um segundinho a mais para o ano novo para fazer aí a contagem regressiva. Bom, falando em contagem, virada, Réveillon, o assunto do Twitter de hoje é se você aí de casa tem alguma superstição. A gente quer saber dos nossos telespectadores a superstição do Réveillon. A Esther diz o seguinte, que não tem superstições. Ela diz que o mais importante mesmo são as escolhas que nós fazemos. E a Mariana disse que não vai entrar na onda da roupa branca para a hora da virada. Ela disse que prefere passar o Réveillon de cinza. Eu já tô de branco, viu, Cinza, cara? é estranho. nova pra mim, que coisa esquisita. Bom, a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Muito obrigada pela sua companhia. Eu gostaria de desejar a todos um ótimo 2017, repleto de paz, saúde e boas surpresas. Aproveitem a festa da virada com moderação e a gente se vê no ano que vem. Até lá!